Olá, boa tarde, segundo ano. Bom, para mim é boa tarde, estamos aqui no domingão, né? E fazendo o quê? Trabalhando, né? Então aí você entenda que para nós professores também está sendo um tanto que difícil conciliar toda essa questão de home office, né? Com todas as atividades domésticas que nós temos que fazer e isso também não para, né? E também por toda a dificuldade que, por exemplo, eu encontro em ter que dar aula dessa maneira para você. Então a dificuldade maior para mim é saber se você está aí do outro lado dessa tela entendendo o que a filosofia quer falar com você no seu segundo ano. Bom, é um esforço que cada um de nós temos que fazer para que esse ano tenha validade escolar. Ninguém quer fazer de novo o segundo ano, ano que vem, ou quer? Eu acho que não, né? Então, para que isso não aconteça, é importante que cada um de nós façamos os nossos esforços. E olha, vou dizer para você, o esforço do lado de cá, né? E aí eu digo por mim e por alguns professores que nós conversamos, o esforço do lado de cá tem sido gigante. E aí eu sei também que, às vezes, para muitas pessoas, aí o esforço pro lado de lá deve ser também bastante grande diante de tudo que a gente está vivendo. A minha filha chegou aqui agora e eu tenho que dar essa atenção para ela, senão a gente não tem condições de continuar. E nós continuamos aqui, então, nas nossas aulas de filosofia, hoje da cozinha da casa do seu professor de filosofia. E essas pessoas que você vê aqui na minha parede aqui são pessoas muito queridas do coração. Tem mais gente atrás desse quadro aqui, viu? Tem lá atrás, do outro lado lá, e você está vendo aqui. E você está vendo que essas pessoas são muito queridas e como a gente está nesse distanciamento social, então a gente colocou a foto dos parentes, dos amigos, dos irmãos, das irmãs aqui, para que a gente possa lembrar que a gente não está só nesse momento, né? Bom, e aqui junto, ó, tem dois personagens aqui que eu não conheci pessoalmente não, tá? E são essas duas pessoas que estão aqui, que você vê. Esse aqui é um filósofo chamado Paul Ricoeur. O nome dele se escreve de outra maneira, viu? Mas se você perguntar lá pro Google como é que se pronuncia o nome dele, vai sair dessa maneira, Paul Ricoeur. E aqui embaixo nós temos um outro cara também, um outro filósofo que eu não conheci pessoalmente, mas o nome dele é Michel Foucault. E é sobre esses dois personagens que nós vamos falar hoje na nossa aula de filosofia. Papai, eu tô... Como que eu falo? Bom, eu tava aqui dando aula... Eu quero falar pra chefe do meu pai que eu tô muito triste de tanta aula que ele vai dar, porque ele não tem tempo pra brincar comigo. Bom, esse aí é o recadinho, né, que minha filha estava aqui falando a respeito desses dois personagens que estão aqui na parede, ela veio me interromper e falou que queria falar alguma coisa. Bom, esse é o recado que ela tem para dar. Bom, mas assim, a gente sabe que é um esforço que nós temos que fazer. Mas olha, eu assim, sinceramente, não sei até que ponto que os nossos esforços valem a pena. Porque sempre quando a gente escolhe fazer algo, a gente deixa de fazer a outra coisa. E aí, a gente tem que medir muito bem na nossa balança o que é mais importante. Bom, então a gente estava falando aqui a respeito de Paul Ricoeur e Michel Foucault, que são os personagens da nossa aula de hoje, que você vai encontrar onde você encontra essa aula? Você encontra essa aula lá no caderno do aluno, na página 86, que vai falar a respeito um pouquinho mais da formação do indivíduo. Bom, o tema do segundo bimestre é o que é o indivíduo. Nas aulas anteriores, nós falamos o que a palavra indivíduo significa dentro da sociedade. Então, como é que esse indivíduo se formou através, principalmente, das ideias do liberalismo, que são a corrente filosófica que nasceu lá no século XVII na Europa. Então, a nossa sociedade... Espera um pouquinho só que eu vou tentar fazer esse cachorro parar de latir. Então, falando a respeito da teoria, né, dessas teorias filosóficas que nasceram lá no século XVII na Inglaterra e que são conhecidas como liberalismo. Tá? E dentro desse liberalismo nós conhecemos alguns filósofos, por exemplo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que falam a respeito... claro, vamos dizer assim, o fundador, né, dessa teoria do indivíduo no liberalismo seria John Locke, que a gente viu na aula da semana retrasada. Na aula da semana passada nós trabalhamos com Jeremy Bentham e John Stuart Mill, falando a respeito do que o indivíduo, né, enquanto membro de uma sociedade,
que uma sociedade que se diz igualitária, ou seja, que todos os indivíduos são iguais, não havendo diferenciação ou privilégio por nascimento, como esses indivíduos eles devem agir dentro da sociedade para criar, possibilitar uma sociedade mais harmônica e quais são os deveres desses indivíduos dentro dessa sociedade. Para a teoria do liberalismo, os indivíduos são iguais. Iguais no sentido do quê? Iguais no sentido da lei, no sentido de que todos temos os mesmos direitos. Mas e aí, enquanto indivíduos que temos os mesmos direitos, nós somos iguais? Aí, quem nos responde essa pergunta é a aula de hoje, e quem vai nos responder essas perguntas são esses dois filósofos aqui que eu coloquei para você, tá? Então aqui, para você ver a carinha deles aqui, tá? Estão escondendo pessoas aqui que são muito queridas para mim, mas no momento eles vão ficar aqui. Michel Foucault e Paul Ricoeur. Bom, sobre a questão dessa diferenciação sobre nós seres humanos, é importante que na página 86, já no começo da nossa aula, ela traz uma pergunta muito, o que nos diferencia? Se nós somos indivíduos únicos, o que é que nos torna único? E aí, a filosofia vai falar que aquilo que nos torna único é a subjetividade. E aí é importante que agora, nesse momento, você procure dar um Google aí e ver o que é a palavra subjetividade para a filosofia. Tá? Então eu dei um Google aqui e aí escolhi um site aqui, que é um site muito conhecido, que é a Wikipedia, e aqui na minha Wikipedia, na primeira página, está dizendo assim, essa frase que eu gostei muito, achei muito legal e vou ler ela aqui para você nesse momento. Subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele instala a sua opinião ao que é dito o mundo interno, com o qual ele se relaciona com o mundo social, o mundo externo, resultando tanto em marcas singulares na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados. Bom, então está dizendo assim que a subjetividade é aquilo que nós carregamos dentro do nosso interior. A subjetividade é o mundo interior. E esse mundo interior, é o mundo interior do Ednei, é claro que é muito diferente do mundo interior, por exemplo, do Victor, ou da Rafaela, ou do Gabriel. Então, cada um de nós somos seres singulares. E o que nos torna singulares é justamente essa questão da subjetividade. Então, você vai lá no seu caderno de filosofia agora e vai colocar aí, fazer uma breve pesquisa e vai definir o que é subjetividade para que você entenda a importância dessa questão para que a gente possa continuar a nossa aula de hoje, tá certo? Bom, é importante que na sua pesquisa você perceba que essa tal de subjetividade, apesar de nos fazer aquilo que o motivo de sermos diferentes uns dos outros, essa subjetividade, ela não vem, me desculpe a expressão, ela não vem do fiofó do gato. Ela vem de uma construção social coletiva, né, ou seja, social, né, coletiva, e que se forma ao longo do tempo, ou seja, ela é histórica também, né? Então, por exemplo, dentro das nossas subjetividades, quem eu sou, o indivíduo que eu sou, ele depende, claro, das condições, né, históricas e sociais que eu vivo, né? E claro, do contexto histórico que eu vivo. Então, por exemplo, a nossa religiosidade, né? Então isso faz parte do quê? Do indivíduo que eu sou, do íntimo que eu sou, a minha religiosidade. Mas ela não vem do nada. Existe toda uma construção social que faz com que eu tenha a religiosidade que eu tenha, que você tenha também. E aí, nesse caso, é claro que cada um, nós somos todos diferentes, mas aí nós temos semelhanças. Por quê? Porque nós vivemos o mesmo contexto social, nós vivemos uma mesma sociedade, falamos, por exemplo, a mesma língua, enfim, temos uma cultura, né, que nos une. Então, nessa união é que, claro, existem as nossas diferenças, e essas diferenças elas são, então, baseadas na nossa subjetividade, e essa subjetividade, ela vem de do contexto histórico da sociedade em que nós vivemos. E aí, esses autores aqui, melhor dizendo, esses filósofos aqui, vão falar quais são esses contextos e como esse contexto histórico, como toda essa cultura que envolve, né, a nossa sociedade,
ela determina, então, de certa forma, a nossa subjetividade. Então, desde as normas, né, que nós vivemos enquanto sociedade, desde as crenças que nós temos enquanto sociedade que somos, compartilhamos, né, claro, um grande espectro da cultura que nós vivemos, né? Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você for ver, a maior parte dos brasileiros são cristãos, certo? A grande maioria dos brasileiros são cristãos. Então isso já é, por exemplo, um indicativo, né, que a nossa subjetividade, ou seja, aquela parte da religiosidade dentro da nossa subjetividade, ela tem esse espectro aí por conta de um contexto histórico, porque nós fomos colonizados por portugueses, os portugueses eram cristãos, os europeus, e os europeus, eles, de certa forma, eles impuseram a grande parte do mundo a subjetividade religiosa, que é o cristianismo, e é por isso que o cristianismo, já que a Europa foi uma das maiores conquistadoras do mundo, né, então, né, que ela pôde impor essa cultura a grande parte da população mundial, e é por conta disso que o cristianismo é a maior religião do planeta. É claro que existe uma diferença muito grande em ser cristão no século XV e ser cristão no século XXI. Há uma diferença, mas há também semelhanças, é claro. Então, assim, o que esses filósofos eles vão estudar? Então, eles vão estudar, então, aí como é que a sociedade ela coopera para formar a nossa subjetividade. E aí o Foucault, ele tem, por exemplo, vou citar algumas obras do Foucault aqui para você. Por exemplo, tem uma obra dele que chama Vigiar e Punir, né? Inclusive eu não tenho aqui na biblioteca, mas vou confessar para você aqui que eu acabei de comprar. Né? Eu falei, nossa, eu não tenho nenhum livro do Foucault, eu já li esse livro, Vigiar e Punir, mas não tenho. Né? Eu acho que é um livro muito importante, né, que sempre a gente acaba utilizando para estudar, falar, para fazer, né, criar essa aula, por exemplo, tive que pegar aqui ele na internet, aqui os trechos dele, para que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito desse livro. Esse livro ele vai falar como é que a sociedade ela vigia, né, o indivíduo, né, e aí ela vai falar a respeito do nascimento dos presídios e como o presídio ele se parece, como a escola se parece com o presídio. E aí o Foucault vai fazer as relações que existem entre a prisão, a escola e o convento, por exemplo. E quando ele fala do convento, ele vai falar a respeito das instituições religiosas e como essas instituições, né, seja a religiosa, seja a instituição prisional e seja a instituição escolar, como elas se assemelham nessa questão de vigilância sobre o indivíduo que somos. Bom, e depois de você fazer essa pesquisa a respeito do que é subjetividade, é importante que na página 87 você responda, né, as questões aí que se apresentam. Logo no início da página diz assim: a partir do resultado da pesquisa sobre o significado da subjetividade, responda as seguintes questões. Quais elementos da minha singularidade trazem marcas da experiência histórica e coletiva do qual eu participo? Então, a pergunta você vai ler lá na página 87, mas eu vou repetir aqui para você. Quais elementos da minha subjetividade que trazem marcas da experiência do coletivo, do humano, do histórico, por exemplo? É aquilo que está em mim, que tem a ver, que está dentro do meu interior, mas que tem a ver... está relacionado a uma construção histórica do tempo, da humanidade, uma construção da cultura humana. E aí se espera que você pense em alguma coisa aí. Pensa aí. Pensou? Qual é a marca? Qual é o elemento da sua subjetividade que remete a uma construção social, coletiva, histórica também? Então eu diria que, por exemplo, se você está me entendendo, se você está compreendendo o que eu estou falando, aí eu vou dizer que a linguagem é uma dessas marcas que nós carregamos dentro da nossa subjetividade. Por quê? Porque quando nós falamos a respeito da nossa visão do mundo, o que nós vemos do mundo, o que nós compreendemos do mundo, nós utilizamos o quê? Apesar da minha visão de mundo ser diferente da sua visão de mundo, é claro que né? Aquilo que atrai o meu olhar é diferente daquilo que atrai o teu olhar,
Então, mas como é que eu expresso esse meu olhar? Como é que eu falo a respeito do meu olhar? É usando o quê? A linguagem. Então, a linguagem é essa marca, né, que vai revelar para nós que a nossa subjetividade é uma construção, né, social, coletiva da cultura humana. Bom, e aí, a segunda questão ela é muito importante, porque a segunda questão aí que traz na página 87 é uma questão que vai falar a respeito de você. Você é capaz de decidir, você é capaz de decidir, de tomar escolhas, ainda que essas escolhas sejam diferentes daquela que talvez a tua família ou a sociedade quer impor para você? Então a pergunta é assim: considerando a força das influências externas no meu desenvolvimento, ainda assim sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas? Mesmo que estas não sejam aquelas preferidas pela minha família e meus amigos? É claro que aqui a gente não está falando de escolhas, né, que vão infringir o comportamento moral e ético. Não, não é dessas escolhas. Por exemplo, a escolha que eu estou falando é essa. Eu vou dar um exemplo. Os pais do Vitor querem que ele seja engenheiro, mas na verdade ele quer ser músico. Então aí, a influência externa vai falar mais alto, ou a autonomia do indivíduo, né, os seus desejos, a sua subjetividade é que vai determinar a sua escolha? Qual seria? Então essa é uma questão aí que você deve responder aí no seu caderno e refletir sobre ela, certo? Uma outra obra muito importante do senhor Michel Foucault que eu posso citar aqui como exemplo, e eu vou falar mais do Michel Foucault porque eu conheço ele um pouco mais, né? Não, como eu disse, não conheço pessoalmente, mas eu já fiz mais leituras dele do que do outro referido filósofo aqui na parede, o senhor Paul Ricoeur. Então eu vou falar um pouquinho mais do Foucault, mas o exemplo que eu quero dar do Foucault não é assim, bom, é só para que você entenda a construção filosófica desses filósofos em relação ao que somos enquanto indivíduos. Então não bastou para a filosofia falar a respeito do comportamento do indivíduo dentro da sociedade e como é que esse comportamento deve ser efetuado para que a gente possa viver numa sociedade mais harmônica, para que a gente possa respeitar os direitos uns dos outros. Não, esses filósofos vão mais profundos, né? E aí é claro que esses filósofos são inspirados, né, em tudo que aconteceu ao longo da história do conhecimento humano a partir lá da construção do que é o indivíduo dentro da sociedade. Então, por exemplo, chegou num determinado momento que a filosofia, né, o estudo da filosofia levou os homens a chegarem muito perto do que somos enquanto indivíduos, enquanto pensamento. Foi essa corrente filosófica que deu origem, por exemplo, no século XIX, ao desenvolvimento da psicologia. Né? O que somos psicologicamente, como é que funciona o nosso psicológico, né? E aí o Foucault ele tem uma obra que chama História da Sexualidade. São 3 volumes, são 3 livros que vai falar a respeito, né, de como a sociedade ela interfere, né, como a questão cultural a respeito da sexualidade, né? Porque a sexualidade é um grande tabu, né, na sociedade. Isso é inegável. Então nós temos a sexualidade como um tabu. E aí, por exemplo, questões diferentes a respeito, né, da visão, a respeito do preconceitos que se vive dentro da sociedade, por exemplo, tudo isso, né, forma também a nossa subjetividade. Então, por exemplo, os preconceitos que nós temos em relação ao sexo, à sexualidade, né, por exemplo, aí eu vou citar como exemplo a homofobia, né, entendeu? Que é uma coisa que a gente vê muito dentro da nossa sociedade, como é que essas coisas se formam, como é que isso interfere na formação da nossa subjetividade, né? E aí são muitos os tabus, né? A sexualidade ela traz muitos tabus, né? Então, e aí esse filósofo vai estudar sobre isso também. Bom, e mais um trabalhinho que vai fechar o nosso trabalho de hoje, tá? Sobre as tarefas que você vai ter que fazer essa semana,
que está na página 87, você vai fazer então uma pequena pesquisa, nada muito extenso, para você não ficar muito abstrato, porque se você for fazer uma pesquisa, eu vou falar sobre Michel Foucault ou Paul Ricoeur, você vai ficar aí escrevendo 3 páginas e ainda vai ter coisa para você escrever e você não vai entender nada daquilo que você está escrevendo, sério, porque é muito abstrato, esses caras eles escrevem sobre muitas coisas, então é importante que você siga, né, as perguntas que estão lá na página 87 a respeito da pesquisa que você vai fazer sobre esses 2 filósofos, Paul Ricoeur e Michel Foucault. Então lá na página 87 está escrito assim, em uma folha à parte, o que é hermenêutica e genealogia no contexto filosófico? Essa é uma pergunta que deve ser respondida para que você possa compreender o trabalho desses 2 filósofos. E quais são os principais temas abordados por Ricoeur e quais os principais temas abordados por Foucault? E aí, se você conseguir responder essas perguntas através da sua pesquisa, já está ótimo. Tá? Então, você não tem que ir lá fazer uma biografia lá e tal. Foucault nasceu lá na França, ele é francês. Falar nisso, Foucault é francês, né? O Ricoeur também é francês. E o Foucault, por exemplo, ele teve no Brasil na década de 70, né? E ele deu uma série de palestras na Universidade de São Paulo, né? E as pessoas que vivenciaram essas palestras, né, que tiveram contato pessoal com o Foucault, dizem que ele era um professor genial, que tinha uma genialidade, assim, uma questão da exposição fácil do seu pensamento, enfim, um cara excepcional, segundo o que as pessoas que tiveram oportunidade de estar com ele em vida. Bom, e para finalizar a nossa aula aqui, aí no caderno do aluno, na página 87 ainda, traz uma indagação que é a seguinte: como é que nós nos individualizamos? Como é que se produz essa individualização, essa individualidade de cada ser? Então, assim, veja, o indivíduo, nós como indivíduos, membros de uma sociedade, nós somos considerados iguais perante a lei. Isso é a questão da igualdade. Mas como é que nós criamos a nossa individualidade? Como é que como é que o indivíduo Ednei se formou, né, dentro desse contexto histórico e social que nós vivemos, o que nós somos, e aí como é que isso acontece? Então, e aí o Foucault ele vai dizer que isso também é determinado também por uma sociedade que nós vivemos, e principalmente a sociedade que torna a gente capaz de assimilar, né, todas as nossas deveres e obrigações. Quer um exemplo? Por que a nossa sociedade trabalha tanto? Eu acho que a sociedade que nós vivemos trabalha muito. E assim, você já percebeu que as pessoas trabalham a vida inteira? E assim, vou dizer, não quero decepcionar você, mas olha, a grande parte das pessoas que são ricas, elas não são ricas porque elas trabalham muito. Não, existem, claro, aquelas pessoas que vieram lá de uma classe social, né, que eram pobres, e é claro, e que aí por uma junção de muitas coisas e claro, de muito trabalho, essas pessoas ficaram ricas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que há uma diferença muito grande em ser rico e ter uma condição de vida favorável que possa trazer uma manutenção da sobrevivência com maior facilidade do que outros. Então, isso não é riqueza, irmão. Minha querida aluna, irmão e irmã, isso não é riqueza. Então, quando você vê uma pessoa que tem, por exemplo, o professor, o professor tem um carro, o professor tem um carro, tem uma casa, blá, então isso, meu trabalho enquanto professor me torna rico? Não. É claro que assim, eu tenho certas condições de vida, que foi o meu trabalho que me concedeu, mas eu nunca vou ficar rico dando aula. Esquece. Então, se eu quisesse ficar rico, eu teria que ter escolhido uma outra profissão. Certo? É claro que eu sou muito agradecido pela profissão que eu tenho, porque ela me proporciona condição de vida que, vamos dizer assim, não, claro que, eu vou dizer outra coisa para você. Eu acho que o professor é pouco valorizado no Brasil, certo? Que meu salário está muito defasado do que deveria ser. Mas ser professor, numa sociedade que eu vivo, por exemplo, me dá algumas certas condições que para algumas pessoas pode dizer, não, mas o professor é burguês, ele é rico. E aí eu quero dizer que ser rico e ser burguês é outra coisa, certo? E aí eu falava sobre isso porque eu acredito que na nossa sociedade a gente trabalha demais.
E não trabalha para, assim, veja, as pessoas trabalham, né, vamos dizer, mas as pessoas trabalham 8 horas por dia. Eu acho isso muito. Não, eu acho muito, porque se você pegar, por exemplo, qual que é o tempo que os médicos dizem que é aconselhável para que a gente trabalhe, para que a gente descanse? São 8 horas. Então você dorme 8 horas, você trabalha 8 horas e sobram 8 horas para você fazer todas as coisas que você tem que fazer que não seja trabalhar e dormir. É injusto isso, não é? Então, e eu penso que a gente trabalha demais, por quê? Porque quando a gente trabalha, a gente não produz riqueza para nós. O trabalhador sempre produz riqueza para o outro. Né? No caso, por exemplo, daí eu não digo assim, eu como sou funcionário da educação, né, vamos dizer assim, né, e sou funcionário público, então eu não gero lucro, né, o meu trabalho não gera lucro. Mas, por exemplo, se eu fosse um professor de uma escola particular, né, então o meu trabalho ele gera lucro para quem? Para o dono da escola. Não gera lucro para mim. O meu trabalho gera a minha manutenção, o dinheiro que eu uso para viver. Né? Mas para alguém que é o dono da escola particular, por exemplo, ele gera mais do que isso. Ele gera o lucro e aí sim o lucro é uma coisa que pode fazer com que as pessoas sejam ricas. E aí o Foucault vai fazer uma análise de como isso aconteceu, aí vou citar um exemplo. Tem muita gente que diz, porque índio é vagabundo, índio não trabalha. Eu discordo, índio trabalha, porque se ele não trabalhasse ele não comia. Por exemplo, o trabalho é a caça, o trabalho é a pesca, o trabalho é plantar a sua pequena roça lá. E é claro que como ele trabalha para a sua subsistência, ele não tem que trabalhar ensandecidamente 8 horas por dia como o operário padrão, não é? Ele não tem horário, agora é horário de você ir lá plantar a sua roça. Não, se ele quiser dormir agora e plantar a roça no final da tarde, ele pode fazer. Ele não trabalhou. A questão é que nós vemos o índio, por exemplo, como vagabundo, porque ele não está inserido no mercado de trabalho que nós estamos e ele não tem essa mesma, né? Ele não vive as mesmas condições de trabalho. Claro que não vive, que os trabalhadores operários que tem que horário para entrar, horário para sair, horário para comer, e tem sempre uma câmera vigiando lá se você está demorando muito do banheiro. Não dentro do compartimento do banheiro, mas aí sabe lá que você entrou no banheiro, demorou tantas horas. E inclusive existem firmas que o vaso sanitário ele tem uma certa declinação, assim, ele é meio declinado para que o funcionário não fique muito tempo sentado dentro do vaso, porque é desconfortável, vá vendo. Então Foucault vai analisar como se deu o discurso ao longo do tempo de fazer a gente acreditar que trabalhar tanto assim, que aí o discurso é assim, o trabalho enobrece o homem. Sério, eu digo que não. Você acha que o trabalho como... Assim, existem formas de trabalho, de exploração da mão de obra humana que não dignificam, que não enobrecem, pelo contrário, embrutecem o ser humano. Então, essa romantização de dizer que todo trabalho, ele enobrece o ser humano, no meu ponto de vista e no ponto de vista do Foucault, isso é só discurso para fazer os corpos dóceis, para que as pessoas, o que significa corpos dóceis? Ou seja, que as pessoas elas vão ser exploradas, vão ter o seu corpo, a sua vida toda dilacerada por conta de um sistema de trabalho que as explora e, no entanto, não vão conseguir reclamar. Então, a minha aula de hoje, né, você viu aqui a minha filha, e isso foi muito espontâneo, viu, gente? Ela não veio aqui participar porque o professor Ednei combinou com ela, papai vem aqui ajudar o papai. Não, ela foi muito espontânea. Ela chegou aqui na sala, na cozinha, melhor dizendo, e disse, eu vou reclamar com a sua chefe que você está trabalhando muito e que você não tem tempo para mim. E aí eu quis usar isso como um exemplo da nossa aula. Então, para a criança, ela que não está inserida no mundo do trabalho como nós adultos estamos, então ela não entende. Então ela tem 5 anos e ela não entende por que eu não dou atenção para ela. Por que naquele momento eu não posso dar atenção? Diga, Mayara, eu vou te dar atenção. Pode falar o que você precisa. É verdade que o coelho sabe cavar buracos? Claro que o coelho sabe cavar buracos. A casa dele fica dentro da toca. É debaixo da terra, a toca dele é debaixo da terra. Então a criança ela não está inserida e ela não entende essas questões. Por que eu tenho que trabalhar tanto? E ela chegou a perguntar para mim se o meu trabalho era mais importante do que ela. Então aí, né? Então por que isso acontece? Por que às vezes nós nos submetemos a trabalhar tanto? Claro, a gente tem medo de ficar desempregado. As pessoas trabalham muito e elas querem trabalhar muito e elas têm medo do desemprego. E por conta disso, as pessoas elas acabam trocando, né?
E elas querem não só ter medo do desemprego, elas querem ser bem vistas no ambiente de trabalho, elas querem ser vistas como competentes, elas querem ser vistas como autossuficientes. Então todas essas questões trabalham a nossa subjetividade. Então quando você é visto como um incompetente, é claro que lá dentro do seu ser você vai ficar triste, não é claro? Triste, entendeu? Então, assim, aí essa questão, né? Por que tem muitas pessoas, então, que trocam? Por que as pessoas acham comum isso? Primeiro, claro, tem pessoas que são gananciosas, que querem ir lá ter muito dinheiro, então trabalha das 6 da manhã até as 10 horas da noite, não importa, que se sacrifique a vida familiar, sacrifique a sua vida social, sacrifique a sua vida de lazer. Por conta de quê? Aí a pessoa fala, não, porque quando eu me aposentar, eu vou descansar, porque quando eu me aposentar, eu vou viajar, e às vezes a pessoa não chega nem a aposentar, e às vezes a pessoa não vive aquilo que pensa que vai viver no futuro, porque esse futuro, ele, por algum motivo, pode ser interrompido. E aí uma outra análise, né, que lá na página 88 do seu caderno de aluno você vai encontrar, é que aí o Foucault vai fazer análise de como, né, essa sociedade que nós vivemos, ela intervém na nossa subjetividade através da sexualidade. Por exemplo, você já pensou na família indígena? Vamos pensar assim, né? Tem muitas tribos indígenas que não existe casamento, como a gente pensa no casamento, né? Como a gente pensa na nossa sociedade. Então as pessoas hoje, na nossa sociedade, o sonho de muitas pessoas é o quê? Né? Quer casar, quer encontrar alguém, e esse alguém vai ser o amor para a vida toda. Né? Então, só que as pessoas, elas acabam acreditando, acabam observando esse discurso, e muitas pessoas acabam por viver uma vida triste, porque elas acreditam que a sua relação ela tem que durar uma vida inteira. E para durar uma vida inteira, ela tem que fazer muitos sacrifícios que podem tornar essa pessoa triste. Por exemplo, tem pessoas, tem casais que eles vivem juntos, mas eles não querem viver juntos, mas eles acreditam que é melhor, né? Porque principalmente tem mulheres que dependem economicamente dos seus maridos, e por isso que elas se mantêm numa relação, porque são dependentes financeiramente desse marido. E, claro, tem outras imposições que a sociedade, por exemplo, na década de 70, uma mulher que se desquitava do marido, ela era muito mal vista na sociedade. Né? Era muito mal vista, sofria muito preconceito na sociedade. Né? Isso até pouco tempo atrás, e existem, claro, muitas pessoas hoje que falam mal, né, das mulheres que tomam uma escolha, por exemplo, de divorciarem, de se separarem dos seus maridos. Né? E aí, por exemplo, essa questão também, né, da monogamia, né? Por exemplo, a gente vive numa sociedade que diz que o ser humano é monogâmico, que a gente tem que ter uma pessoa só. Né? Na natureza existem alguns seres vivos que são monogâmicos. Por exemplo, tem umas espécies de gansos, né, que eles têm uma única parceira. E o único parceiro. Morreu, já era, não tem mais. Ele vai ficar sozinho, ele não vai encontrar um outro parceiro, não, ele vai ficar só. Né? Algumas espécies de pombos também são assim. E dentro da natureza a gente encontra animais que são assim, naturalmente. Agora, definitivamente, o ser humano não é. A monogamia na nossa sociedade é algo construído socialmente, é construído socialmente, não é natural de nós, seres humanos. Né? E a prova disso é que, por exemplo, tem casais, né, pessoas que vivem um relacionamento conjugal, mas, né, como diz assim, eles têm outras experiências extraconjugais, que seriam então os casos extraconjugais, enfim, etc. E tal. Então, veja que tudo isso influencia na nossa subjetividade do indivíduo que nós somos. E aí, por exemplo, se você perguntar a respeito dos preconceitos, aí a gente tem assunto para ficar aqui falando mais 3 horas, né, entendeu? Aquilo que é certo e que é errado a respeito da sexualidade, né? Então, por que as pessoas que têm uma orientação homoafetiva, elas vivenciam tanto preconceito dentro da nossa sociedade? Eu vou ficando por aqui. Senão essa aula vai ficar muito extensa e vou tirando de você a oportunidade da sua autogestão, né? De você descobrir as coisas por você só. E não o professor aqui ficar falando, e também é a minha visão e a visão da minha interpretação, né? Da minha hermenêutica
a respeito dos textos que eu li para produzir essa aula aqui para você. Então, olhando aqui meu computador, lendo aqui as impressões que eu fiz a respeito da apostila do professor, do caderno do professor, caderno do aluno desse bimestre. Então, nossa aula fica por aqui. Faça as atividades, viu? Não só as minhas, mas de todos os outros professores. Tá muita? Reclama. Se tiver muita atividade, reclama. É sua reclamação, porque eu também vou reclamar. Tá na hora de reclamar. É muita coisa. Não dá. A gente está fazendo trocas que são... que assim, eu não vejo que faça sentido. Entende? Então, se tá difícil, reclama. Certo? Põe a boca no trombone. E porque as pessoas, elas são diferentes. Existe a subjetividade de cada um. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de filosofia de hoje. Um forte abraço para você. Quero dizer que tô saudade. O relógio está apitando aqui, que são 18 horas. E é que eu tenho que agora começar a fazer a janta aqui em casa. Um forte abraço para você. Saudades. Saudades de vocês. Saudades da nossa escola. Forte abraço e até breve.